Eu dei uma espiadinha aqui nessa primeira pergunta. Eu falei, nossa, que legal. Então vamos ver. Lembrando que você pode fazer suas perguntas para Vanessa de Oliveira, mulheres@tvgazeta.com.br, perguntas sobre sexo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, Cristiane, gostaria de saber da Vanessa tudo sobre o Viagra feminino. Eu falei que eu ia tomar, amiga, eu não disse funcionou? que eu ia tomar, então eu vou te contar. O que acontece com o Viagra? Eu tomei. Tomou? Tomei. Tem 2 tipos de Viagra feminino, tá? Um que ele é fitoterápico e que ele é vendido lá nos Estados Unidos. Tá. A própria, vamos chamar assim, a Anvisa dos Estados Unidos, que controla a parte de medicação. Que é o FDA, né? Isto, exato, não aprovou. Não? Não aprovou. Por quê? Ela fez teste em mulheres usando placebo, que são comprimidos falsos, e mulheres usando. E eles perceberam que era muito mais um efeito psicológico do aumento... do que o efeito ativo. Exatamente. Por quê, amiga? Vem daquilo que a gente sempre falou. O sexo começa na cabeça. Quando a pessoa começa a pensar em sexo, ela se autoestimula. Inclusive, depois a gente vai estar explicando por que algumas mulheres têm orgasmos, mesmo fisiologicamente não tendo problemas, e outras mulheres não têm. Tá. A explicação é bem legal na cabeça. Mas e o outro? E o outro? O que acontece? Fui atrás do medicamento do Viagra feminino. Tá. O outro é sintético e é vendido na Europa. Olhei os preços e falei, meu Deus, nem posso tomar esse negócio. 297 euros. Tudo isso? Uma caixinha com 40. Caro pra caramba e pra chegar até aqui. Aí eu fui atrás da fórmula. Não, mas se eu descobrir a fórmula, eu mando fazer no laboratório. Fiquei besta. A fórmula é a mesma fórmula do Viagra masculino. É a mesma coisa? Que é o citrato de sildenafilina. Isso. Na mesma quantidade? Na mesma quantidade, os 100 miligramas. Eu falei, é isso mesmo que eu vou tomar. Fui na farmácia para comprar um Viagra. Tomei. Você tomou masculino? Eu tomei o masculino. Você é doida? Amiga, mas é a mesma coisa mesmo? É o mesmo. E aí? É o mesmo. Aí que eu tive uma dor de cabeça, tive uma dor de barriga, não adiantou nada. Te deu diarreia e dor de cabeça? Dor de cabeça. Exatamente, deu. Aí, primeiro eu tomei 25 miligramas, ou seja, eu peguei o comprimido e parti em 4. Porque a maioria dos homens, quando começa a usar o Viagra, usa apenas um pedacinho. Não usa tudo, não? Não usa tudo, não, amiga, senão, meu Deus. Não, né? Pra mim, tomava inteiro, assim. Não, por quê? Que quando eles começam a tomar, quando eles não têm necessidade e começam a tomar, para eles é como se fosse uma bengala, um apoio emocional, um up. Um estímulo. Um estímulo. Porque quando o homem, amiga, ele tá transando com uma mulher, ele não pode, a sua concentração, sair do foco do sexo. Por 2, 3 minutos que ele falha, ele já começa a ter a perda da ereção. Então, o Viagra o ajudaria a sustentar. Então, quer dizer, aquele homem que tá cheio de problema e na hora H começa a pensar, amanhã vence a conta de luz. Ele não consegue. Já era. Exato. Sabes, amiga, que muitas vezes as sexólogas, elas falam assim, o sexo começa na cabeça. Mas como assim começa na cabeça? Porque a gente pensa que o sexo começa com a estimulação dos órgãos genitais. Mas você me falou uma vez que começa com a gente pensando em querer fazer sexo. Exato, porque o que acontece? Todas as nossas zonas no cérebro que pensam no prazer, as zonas responsáveis pelo prazer, o sistema límbico, quando a gente começa a pensar em sexo, ou, por exemplo, quando o homem vê um corpo bonito passando, automaticamente as próprias emoções nossas, daquilo que a gente criou também como cultura, manda o corpo jogar sangue para as nossas partes dos órgãos genitais. E aí, como os órgãos genitais começam a ficar irrigados de sangue, que no homem vai ocasionar a ereção e na mulher ela vai ocasionar a irrigação do local, é que começa aquela sensação do tô sentindo prazer ali, tô tendo uma ereção, tô ficando excitada. Então tem que começar a pensar nisso. Em sexo. Isso. O que acontece com as mulheres? Que a gente diz assim, tem que quebrar os tabus. E a mulher fica assim, o que é quebrar o tabu, meu Deus? Tão complicado. Uma mulher, precisa quebrar os tabus para ser boa de cama. Para ser boa de cama, a mulher quebra qualquer coisa. Só que ela não entende o que é quebrar o tabu. Quebrar o tabu é se permitir, amiga, eu vou falar com todo o português correto, pensar em sacanagem. É exatamente isso. Exatamente isso. Um homem, quando ele vai ter uma relação sexual com a mulher, ele não pensa em flores. Não. Ele pensa em todas as posições que ele vai virar ela, o quanto vai ser legal ele pensa fazer naquele ato. No ato sexual. E pela cultura da mulher,
ela não se permite, porque ela acha que é errado, que é feio, que é vulgar, que é imoral. Na nossa cultura, se a mulher pensar dessa forma, ela é, desculpe o termo, uma prostituta. Claro. Quando não é verdade. Não. A gente entra numa cultura antiga. Exato. Que essa era uma forma de limitar as mulheres a se casarem virgem. Claro. Não é verdade? Mas perfeito, amiga, é isso aí. Mas o que acontece? Se você, na hora do sexo, a mulher começar a fantasiar, e fantasiar pode ser, ela tem que explorar isso, ela vai ter mais facilidade, mas muito mais, de ter um orgasmo. O que é o importante para ter um orgasmo? Você pensar na situação erótica, praticar a fantasia erótica, você ter uma boa irrigação no local e depois ter o contato, a estimulação física. Aí o orgasmo, tchum. E não ficar pensando, será que isso é orgasmo? Será que isso é orgasmo, né? Olha, aí pra você que tá em casa, tá? Se você tem dúvida se você já teve orgasmos ou não, eu digo com toda certeza pra você de que você não teve. Porque quando você tiver um orgasmo, você vai ter a certeza absoluta de que aquilo é um orgasmo. O orgasmo, amiga, é uma sensação imensa de prazer que acontece assim num período de 3 segundos a 10 segundos. É como se a pessoa tivesse drogada nesse poucos segundos. Mas ele pode variar de intensidade. Exatamente, vez, de né? mulher para mulher. E de mulher para mulher também varia. As mulheres não experimentam o mesmo potência do orgasmo. E também ela vai sentir espasmos na região genital. E na região do ânus também. Como se os músculos pélvicos fizessem assim. Se você não sentiu isso, comece a fazer primeiro. Isto. Fantasiar. Vai do início. Não, e fantasia com um ator. Depois, amiga, eu vou falar. Não serviu essa fantasia? Começa a imaginar. Quem sabe você com 2 homens, quem sabe você e o seu amor em determinada posição ou numa praia, e começa a estimular isso. Porque os homens, por que eles estão sempre prontos, entre aspas, né? Para o sexo? Porque eles são acostumados a pensar e a falar sobre sexo. Bom, dizem que o homem, a cada 1 hora, pensa pelo menos umas 10 vezes em sexo. É. Ai, não, e eles adoram conversar sobre sexo, amiga. Dica pra você. Eles falam sobre sexo, mas aí eles mentem, né? Não, entre os homens... Que eu não sei o que lá, não é verdade? Entre eles? Amiga, homem se reúne com homem pra contar vantagem. Claro. Homem não vai dizer que falhou, que tá com problema financeiro e chorar no ombrigo do amigo. Não vai, Isso não. Nós mulheres fazemos, é verdade. Né? Isso. E a mulher não fala muitas vezes com a amiga ou nem com a médica, com o médico, quem dirá sobre sexo, não é? Sabe que era uma coisa tão fechada, amiga? Essa questão até da parte sexual, por exemplo, da falha do homem, da impotência dele, que não existiam tantas reclamações de impotência sexual antes da vinda do Viagra. O Viagra chegou e então os homens começaram a ir nos urologistas, nos médicos, para poder obter o medicamento. Porque eles não adiantava ir. Mas eles falavam, não tem saída mesmo? Não tem vou saída, lá vou lá falar o quê? Vou falar o quê? É verdade. Tem mais uma pergunta para Vanessa Oliveira. Bom, tem muitas. Esta é a próxima, olha lá. A camisinha feminina é 100% segura? Amiga, é super segura. A questão... Vou ser bem sincera, tá? Minha opinião particular. É um saco. Por quê? É um saco, amiga. Por quê? Primeiro que faz barulhinho de sacolinha de supermercado. Amiga, E tem mais uma coisa. Ela tem um aro. Pra quem não sabe, é como se fosse uma camisinha bem grande, certo? Que você introduz dentro da vagina. Mas a parte de fora do ar... E a parte de fora fica um arco pra fora. A questão é o seguinte. Pra nós termos um orgasmo, nós temos que ter a estimulação do nosso clitóris. E dependendo da posição do clitóris da mulher, fica incomodando aquele bendito aro. Então, particularmente, eu indico o uso do preservativo masculino. Mas, em contrapartida, já que esse aro é maior, ele protege mais a mulher de algumas doenças sexualmente transmissíveis, como HPV, por Exatamente. exemplo, né? Se você não conhece a pessoa, não sabe do histórico dela, super legal você usar o preservativo feminino. Agora, se você já tem uma relação mais estável com a pessoa, gente, o preservativo masculino é muito melhor. Muito, mas muito melhor. Tanto que eles tentaram introduzir o preservativo feminino nos postos de saúde e o povo não aderiu, porque tira um pouco da libido, amiga. Sabe? Então, resposta dada. Esta pergunta aqui, ó. O nome é fictício, é Carol. Ela diz o seguinte: sou casada, faço sexo todos os dias,
mas mesmo assim sinto necessidade de me masturbar durante o dia, pois sinto uma certa tensão se não fizer isso. É como se eu perdesse o controle da minha vontade sexual. Isso é normal? Não é normal, amiga. Seria legal se ela procurasse um endócrino para ver. E eu lendo essa pergunta aí, eu me lembrei do seguinte: existe uma doença, claro, não é o caso dela, em que a mulher sente a necessidade de ter 10, 15, 20 orgasmos por dia e ela precisa estar praticamente o tempo todo se masturbando. E o tratamento é uma doença um pouco mais rara, é o quê? É ir fazer a regulagem dos hormônios no corpo. Pode ser que ela esteja uma quantidade maior de hormônios masculinos. Exatamente. E que esteja ela sentindo essa vontade. E sabe o que acontece? Muita gente pensa assim, deve ser super legal ter vontade de ficar tendo orgasmo, deve ser né? super legal. Aí é que tá. Você tá trabalhando, você vai estar com vontade super legal? Isso. O que acontece? Cria uma tensão, né? A pessoa fica irritada. Claro. Porque ela quer ficar no momento em paz E eu ouvi um relato de uma mulher que ela teve essa doença e quando ela contou pro namorado dela, o namorado dela achou o máximo. Ela falou, mas de que jeito? Eu não aguento mais. Não é o máximo. Não é, não. Se tivesse um botão de liga e desliga, tudo bem, mas como não tem? Pode ser que essa mulher tenha um tesão a mais natural dela, mas o meu voto é que ela procure o endócrino e faça os exames certinhos para ver como é que tá a taxa dela. Então, Carol, busque a ajuda do seu médico. Agora, como é o nome do rapaz, Rico? Cali, ele diz se querer fazer sexo em excesso é uma doença. É bem o que você está falando, mas para os homens funciona do mesmo jeito ou é diferente? Eu vou te dizer quando é que é uma doença, tá? Quando você... Porque, amiga, tem homem que é compulsivo. Eu fui casada com um homem compulsivo sexual. E o homem compulsivo sexual, no início, quando você é casada com ele, pode ser super legal, porque você fica vendo estrelas. Mas a longo prazo, aquilo é muito ruim. E a longo prazo, também na vida dele, se torna ruim. O que acontece com o compulsivo sexual? Quando é que você detecta que é doença ou não? Quando a vida pessoal dele, profissional, acabam sendo atrapalhadas pela necessidade dele fazer sexo. Quer dizer, ele não consegue trabalhar, conviver com outras pessoas que só pensam em sexo. E fica aficionado nisso e atrapalha todos os outros campos. É uma doença psicológica, psiquiátrica, pode ser? Sim. E emocional também. Você não sabe o que aconteceu com ele quando era pequeno, né? E, amiga, você sabe que geralmente a pessoa que ela é doente, um compulsivo sexual, ele nega que ele tenha problemas. Ele nega, ele não tem problema sexual. A negação é o primeiro passo, né? É um status para ele ter essa compulsão. Outra dúvida que chegou aqui, deixa eu ver se ela pede. Só ela diz. Tá. Gostaria de fazer uma pergunta para a Vanessa. Minha dúvida é sobre ejaculação feminina. Com o passar dos anos, isso pode deixar de acontecer? Tá, então nós vamos conversar sobre uma outra coisa que várias vezes já me perguntaram e que chegou lá no meu site, na parte de pesquisas. Gente, uma mulher, quando ela tem um orgasmo, ela não ejacula. Uma mulher, quando tem um orgasmo, não é da mesma forma que o homem. Muitas vezes as pessoas elas acabam confundindo excesso de lubrificação com ejaculação feminina. O que acontece muitas vezes, amiga? O normal é a gente ficar excitada e se lubrificar durante os preliminares, certo? Existe uma parcela de mulheres que ficam extremamente lubrificadas logo após o orgasmo. Então ela acha que é uma ejaculação. E tem mais uma coisa, amiga, que se essa mulher tiver algo que tenha mudado a mucosa vaginal dela com o passar do tempo, porque algumas mucosas vaginais, a lubrificação é transparente e de outras pessoas naturalmente não é mais transparente. Se já não for algumas transparente, infecções, essas coisas? Pode ter uma infecção ou não, porque algumas pessoas têm alteração da mucosa vaginal com o passar do tempo. Se ela tiver uma mucosa não translúcida, mais branquinha e ainda uma grande lubrificação, ela vai ter certeza que igual um homem ela ejaculou. Mas ela... Porque na verdade não é. Porque nós não temos próstata. Isso compete somente aos homens. Então, mulheres, nós não ejaculamos. Não. Temos mais uma pergunta, olha lá. Oi, eu queria saber se sexo oral transmite doença. Boa pergunta. Ótimo. Transmite sim, amiga. Transmite inclusive HIV, mas numa porcentagem muito menor do que sexo vaginal e sexo anal. Mas mais se ou menos acontecer com você é 100%, né?
Né? Quer dizer, por mais difícil que seja acontecer, se de repente acontecer com você... Você pegou. Você pegou. Ah, e uma coisa muito mega importante. Tem pessoas que pensam assim, ai, eu não vou fazer então sexo vaginal porque eu posso pegar HIV. Eu vou fazer sexo anal. Mas é pior, não, amiga, né? É pior. Porque o que acontece? O reto, né? O ânus, vamos falar para todo mundo entender, tá? Mas é o reto. Tudo que você joga de líquido ali, quando eu bebo um copo d'água, essa minha água é absorvida lá no final, no reto. Então, quando o homem ejacula no ânus da mulher, aquele esperma vai ser absorvido, vai ser jogado diretamente na corrente sanguínea. Ou seja, 100% de chance de você pegar um HIV se você fizer sexo anal com uma pessoa doente. Nem toda mulher que transou com uma pessoa que é portadora de HIV no sexo vaginal vai pegar. Existem muitas questões aí, a carga viral da pessoa, se já está doente, a sua imunidade no momento, é mais ou menos 60%. Agora, fez anal, se ferrou. Agora, sexo oral também deve ser feito com camisinha, exatamente, né? com preservativo, enquanto você não fez ainda exame, você não conhece a pessoa, é um índice de 2%, mas é um risco. Isso para HIV e as outras doenças sexualmente transmissíveis, né? E não são poucas, né? E aí a gente fala assim, mas fulano é limpinho. Você olha para ela, não, parece limpinho, é cheiroso. Não tem nada a ver, não. E tem mais uma coisa, gente. HPV, tá? Que vai gerar o câncer de colo do útero na mulher. Você olha pro pênis de um homem que é portador de HPV, menina, intacto. Não tem nada. Não é visível. E para o homem não faz mal nenhum. Olha como a gente foi azarada. Para ele ter uma lesão é muito mais difícil do que a mulher, né? Sim. Não, e no HPV você só vai detectar com exame. Fisicamente você olha, tá lindo. Mas para a mulher, o HPV é completamente muito danoso. É onde começa o câncer de colo de útero. É o precursor, né? É. Por isso, sexo com camisinha sempre. A gente tem mais uma pergunta. De quem que é, Rico? Ah, lá, gravado? Vamos ver, olha lá. É possível saber que uma mulher finge orgasmo? Dá pra fingir, não dá? Dá pra fingir até não querer mais, que os homens não têm como saber. Mas não é esquisito? Pra que você vai fingir um negócio, amiga, gente? Mas agora eu vou dizer o que eu penso. O que você acha? Você acha legal fingir? Eu acho super legal você fingir de verdade. Eu acho que você deve fingir, desde que pelo menos um seja verdadeiro, amiga. Porque é fato, quando você começa a fingir, o homem simplesmente fica enlouquecido, se empolga mais e você aproveita mais. Menina, eu sou dona de fingir, eu já fingi até... Você já fingiu? Mas por que muitas vezes eu já fingi, só para provocar mais tesão no outro homem. É claro que dentro dessas 3 fingidas minhas, uma era de verdade. Entendeu? Então, você fingiu, mas porque você tinha um objetivo. Tinha um objetivo que era de empolgar ele. Mas o meu era de verdade. Faça esse teste. Quando você for ter uma relação sexual com seu esposo, tem um verdadeiro, mas dá uma fingidinha pra te ver se ele não vai gostar. Gente, lugar de cama não é lugar de confessionário, não é lugar de seriedade e é lugar para você brincar, para você sentir prazer e não tem o menor problema. O problema é você simplesmente fingir sempre e mentir que você nunca tem. Aí é problema. Porque aí você está fingindo uma realidade, né? Que não existe. Agora, uma empolgação, você acha que quando seu marido diz você é a mulher mais gostosa do mundo, ele tá falando sendo 100% honesto? Mas ele tá fazendo aquilo para te deixar feliz, então, amigo, devolve mesmo a moeda. Fala que você tá magra. O jogo você tá linda, gostosa. Aliás, homens, se vocês querem que a esposa de vocês sinta uma atração mais, comece a elogiá-la de maneira sexual, para que ela se sinta mais poderosa. A mulher precisa disso. Mulher não gosta de homem que esculacha. Não. Agora, a PA mandou um e-mail pra gente, ela não quer se identificar. Ela disse que o marido dela diz ele PA que consegue... atendimento. Eu pensei, nossa. Ela disse que o marido consegue perceber se ela teve ou não orgasmo. O homem consegue sentir isso? O que acontece? Você não falou aqueles movimentos? Tem naqueles momentos. Só que é o seguinte, por exemplo, pega uma mulher que... por exemplo, eu faço pompoarismo. Pega eu, que faço pompoarismo. Não, mas aí não dá. Porque você já aprendeu outras técnicas. Eu já contraio e a pessoa engole direitinho, amiga. Entendeu? Então depende muito. Esse homem, provavelmente, ele tá há muitos anos com essa mulher. Ou ele tá jogando verde pra colher maduro, né? E já sabe mais ou menos como é que é o padrão.
E tem uma questão. O padrão de orgasmo vocacional de uma pessoa, quando ela emite um som, geralmente ele é muito similar. É muito similar. Então ele pode estar controlando por isso. Por isso. Ou ele pode estar simplesmente jogando um verde. Vamos para mais uma pergunta? Olha lá. Qual que é a dica para manter o namoro sempre aquecido? O que foi? Eu não entendi. O que faz para manter o namoro sempre aquecido? Negócio seguinte. A velha fórmula de... É que às vezes as pessoas querem algo milagroso, do tipo, algo que faça assim e que aconteça. Os 10 passos para você ser feliz. Os 10 passos para você ser feliz. O negócio é você estar sempre inovando e que as pessoas procurem os relacionamentos não acumularem mágoas, porque a nossa parte emocional está completamente ligada à nossa parte sexual. Uma mulher magoada... Cara, você que magoa a sua namorada, que não trata ela bem, que às vezes é grosso com ela, saiba, ela não vai ter apetite sexual, cada vez vai ser menor. Você me entende? Então as pessoas, elas têm que se ofender menos, porque você pode dizer uma coisinha para uma mulher, essa mulher, ela vai guardar, cara. Ela vai guardar, entendeu? E isso vai se refletir na hora da cama. E é lógico, gente, olha, vou dizer uma coisa assim, ó. Não tem como ser grosseiro e querer que a mulher esteja disponível. Claro. É ruim. Porque é diferente do homem. O homem, ele simplesmente, ele brigou com a mulher no meio-dia, à noite ele quer sexo, tá tudo bem, vamos resolver a vida. Mas muita mulher consegue fazer isso também, né? Tem mulher que consegue, tem mulher que consegue separar. Olha, gente, tem Kama Sutra, tem livro, tem site que dá dicas, tem sex shop, tem minhas dicas, tem muitas coisas. O legal é que você se permita dentro daquilo que você curte e experimentando sempre coisas novas. E outra, respeitar a evolução do relacionamento. É aos pouquinhos. Não dá pra querer transformar da noite pro dia, né? Não, imagina. E aí, tem mais uma coisa. Se você acha que você vai conquistar um homem simplesmente na primeira noite, fazendo oral, anal, striptease, tudo junto, você vai estar botando fora uma grande oportunidade de perder a grande oportunidade desse homem continuar contigo, sempre curioso, o que mais que ela vai ter para fazer, e aí você poder mostrar o seu outro lado. Porque muitas vezes uma mulher, ela conhece um homem e ela acha assim, vou arrebentar na cama e agora ele vai ser meu. Agora não tem mais nada. Não tem mais nada. Já fez Não tem mais nada. Não tem mais nada. Outra dúvida aqui da... Deixa eu ver se ela pede para não ser identificada. Não. Daniele, namoro há algum tempo, porém este é meu primeiro namorado. Gosto da nossa relação sexual, mas sinto que falta algo. E tenho grande curiosidade de saber se de fato é bom ou falta mesmo química. O que fazer? Ela mesma já deu a própria resposta para ela. Sabe, né? Se ela... Gente, é uma coisa assim, quer ver, ó? Muitas vezes a pessoa fica num acomodado, né? Ai, tá mais ou menos. Ó, um dia a mais com o homem errado é um dia a menos com o homem certo na sua vida. Se não tá aquilo que você queria, você é nova, não tem vínculo, né, com ele. Muda. E tem mais uma coisa, uma dica bem legal pra você. Se você tá passando por uma barra, tá? Com algum homem que te desvalorizou, que não te deu o devido respeito, vou dizer, amiga, eu vou te ensinar a lei do amor ao próximo. Dá um pé na bunda dele próximo. Aprende. Essa que é a lei do amor ao próximo? É a lei do amor ao próximo. Pé na bunda e vem o próximo. Agora, tem uma telespectadora nossa, que não quis se identificar, que pergunta o seguinte, mandou por e-mail também. Diz que quando ela tem um orgasmo, o bico do seio dela fica tão sensível que chega até a doer. Ela disse que isso pode de fato acontecer. Sim, amiga, sabe por quê? O que acontece? Na verdade, não é. Ela já tem naturalmente um bico mais sensível que vai ficar hipersensível. Porque quando a gente tem uma excitação, automaticamente os nossos vasos sanguíneos todo do corpo se dilatam. Normalmente a mulher fica um pouquinho mais rosada, a adrenalina das suprarrenais é largado aos montes pra gente ficar, pro batimento cardíaco aguentar o tranco, né? E aí é natural, normal. Então é normal. Normal. Não quero ser identificada, então ok. Meu marido sempre pede que eu faça sexo oral nele, mas eu tenho muito nojo. O máximo que faço é dar uns beijinhos.
É o que eu poderia fazer ou então pedir para que ele faça, para que eu possa conseguir fazer algo que para ele é tão importante. Tá. Amiga, você que mandou essa pergunta, a questão é o seguinte, quer ver, ó? A imensa maioria dos homens, eu digo 90% deles, gosta de sexo oral e acha que sexo oral dentro do relacionamento sexual é fundamental. Anal para muitos é complemento, amiga, mas o oral é fundamental. Se essa mulher romper essa barreira, entendeu? E praticar o sexo oral com ele, se ela conseguir vencer, vai ser um ganho pro casal muito legal, entendeu? Porque vai acrescentar na relação. O que acontece? Primeira coisa que você tem que fazer, tentar descobrir da onde vem o seu bloqueio contra. Porque o que pode ser? Muitas vezes na sua infância, a sua mãe pode ter dito assim, ai, o pipi dele, ai, é sujo, ai, é da onde sai a urina, né, que horror. Ou então, ai, que nojo, na adolescência, né, ai, o esperma. E aí você aderiu àquela concepção de que ele é sujo, entende? Amiga, contanto que o pênis esteja limpo, esteja bem lavado, não há o menor problema de você fazer. O que é uma dica bem legal? O que você acha de passar um óleo comestível no pênis dele? Ou um preservativo, com sabor? Também, mas o óleo comestível, amiga, tem óleos que são uma delícia. Tem óleo sabor de chocolate, tem óleo sabor de morango, é muito bom. Porque daí você automaticamente não vai fazer aquela associação do pênis com urina, mas nada eu acho que mais é cabeça dela. É cabeça. E sim do gostinho do morango. Ah, e tem mais uma coisa, amiga. O quê? Amiga, você que mandou essa pergunta, a questão é o seguinte. Vai lá, diz pra você que você vai romper essa barreira e que você vai fazer o melhor sexo oral que é possível você fazer. Porque você vai ver uma reação tão positiva desse homem que você vai se encantar pelo sexo oral. Não porque você vai sentir prazer, porque mulher alguma tem orgasmo algum fazendo sexo oral no homem, tá? Não pensa não que a gente vai ter uma reação que não vai ter. Só que você vai ficar tão feliz e se achar tão poderosa, capaz de dar tanto prazer pra ele e ver ele tão enlouquecido por você que você vai acabar gostando da prática, amiga. Pois é. Essa é a questão. É aquilo que você falou, de aprender a se doar também na relação, né? O que é importante pro outro. E para depois ele saber o que é importante para você fazer também, né? Claro. Tem uma pergunta aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó. Ela diz que o namorado dela nunca foi muito chegado a sexo, mas há mais ou menos 1 ano ele não se interessa de jeito nenhum. Não quer comentar sobre o assunto. Quando ele fala, ele só diz que é por se sentir mal por ter um pênis pequeno e que por isso esse problema... E que é isso o problema para ele. Ela não sabe mais o que fazer na vida. Eles são ótimos, se amam bastante. O carinho também é muito grande, mas o problema é a falta de sexo. Tá. O negócio é o seguinte. Mulherada do Brasil todo, muito importante. Você, com a sua boca, tem o poder de levantar um homem e você tem o poder de destruir um homem para o resto da vida. Este homem, é possível que em algum momento tenha ouvido uma crítica negativa a respeito do pênis dele. Ainda mais se a mulher ri e fala, nossa, que pequeno. Sim, é um bloqueio horrível. Na verdade, o pênis para o homem é uma coisa tão importante que é como se fosse quase um outro ser. Não pode mentir, fala entendeu? Que é você vai, exatamente, você vai começar a elogiar ele durante o ato sexual para que ele ganhe confiança. E você, amiga, que às vezes tem a impulsividade de querer ofender o homem que está com você e atacar primeiro no pênis dele, não faça isso. Porque tem uma coisa, um relacionamento, amiga, começa a ser destruído quando a mulher faz algum deboche a respeito do pênis. Esse homem não esquece, esse homem não supera. Ela pode depois dizer, ai, me desculpa, saiu da boca para fora, aquilo fica guardado. Homem, amiga, é feita de ego e testosterona. Cuide muito bem do ego desse homem. Eles não esquecem, amiga. Passa 30 anos, passa 40 anos, ele ouve ainda aquela voz. E às vezes pode ser até uma brincadeirinha que ela possa ter feito, tola, né? Uma brincadeira tola. Que ela já nem lembre mais, mas ele deve lembrar. E esse negócio de pênis, gente, é algo tão cultural que é só na nossa sociedade. Porque índio não liga para tamanho de pênis. E seio, amiga, é algo também cultural.
porque as índias andam todas com os seios nus e nenhum índio fica de pênis ereto apenas porque viu a índia de seio nu. É porque nós valorizamos o quê? O busto farto, nós valorizamos um pênis grande, entende? Mas e a vagina da mulher, ela não é um pênis de 20 centímetros. A vagina é pequena. Não pode ser mais incômodo um pênis muito grande? Olha, e tem mais uma coisa, amiga, ó. Um homem que tem o pênis pequeno, ele tem uma vantagem enorme sobre outros homens. A mulher não se incomoda de fazer sexo anal com ele. A mulher é menos influenciável Muito nessa influenciada parte. por isso. Agora o homem é. Totalmente, cara. Se o homem falar assim, você tá gorda, ela fala, aqui tá gorda. E outra, pra ela emagrece, o homem vai aumentar o pênis de que jeito? Pois é. E a mulher, quando quer cutucar esse homem, porque ele pode ter falado até alguma coisa em relação ao sexo com ela vai falar, direto no ponto. Então vou direto, o pênis é pequeno e pronto. É a bendita da palavra tirada que você não conserta. Então, não diz. Nem na hora da raiva, não diz. Esquece isso. Olha, quer manter o relacionamento? O pênis do seu homem é sempre o melhor, o maior, o mais gostoso, aquele que te leva ao delírio. Entendeu? Porque senão não vai rolar, né? E uma outra dica para as mulheres, amiga. Ó, gente, jogar, tá, nos relacionamentos é super saudável. Quando você joga, significa que de uma maneira inteligente você está entendendo a natureza do homem e que você está se comportando de acordo com ela. Então, homem assim, ele precisa ser elogiado. Vou te dar um exemplo super tolo para as mulheres fazerem em casa e que vai surtir um efeito. Todos os dias o homem traz o pãozinho para casa, né? Lá volta da padaria, às 6 horas e traga o pãozinho. A mulher pega o pãozinho e vai fazer. Quando ele chegar com esse pãozinho, amor, obrigada por esse... Cara, era obrigação do cara. É um comum acordo de vocês ele trazer. Agradeça. Porque homem tem essa necessidade de ser exaltado. Amiga, seja esperta, faz o relacionamento ficar legal. Dá a ele aquilo que ele quer pra você obter aquilo que você quer. Isso é troca, não, a gente dá um coice e depois reclama, Exatamente. Deixa eu mostrar pra vocês, um dos livros da Vanessa Oliveira, 100 Segredos de uma Garota de Programa. Tudo que você quer saber sobre o seu homem, sexo e profissão. Sim. Aqui, ó, tá fácil de encontrar. Ainda mais hoje com a internet, né? Inclusive, amiga, as pessoas podem estar entrando no meu site, que é o vanessadeoliveira.net, pedindo por telefone, pedindo por e-mail. E tem os outros livros também. E tem também os links lá que você pode estar escolhendo os melhores preços também. E meus outros livros, todos na área da sexualidade, para estar ajudando as pessoas. Amiga, eu tenho que fazer uma reclamação, amiga. Que reclamação? O pessoal aí de casa vai ter que me ajudar. O negócio é o seguinte, hoje eu vinha pra cá super feliz, porque eu ia ensinar os homens e as mulheres a como manter a ereção durante o ato sexual sem que o homem ejacule rápido e não tenha ejaculação precoce. E eis que o diretor me diz, não, isso é muito grave. Você queria pôr o Riquinho. Eu queria colocar o Riquinho na posição certa para ensinar os homens assim. Gente, você faz essa posição, que os atores de filme adulto usam essa posição e eles não ejaculam, isso é um segredo. E o diretor não temos o bonequinho, mas temos o Riquinho, amiga. Queria usar o Riquinho. Manda a tuitada pra TV Gazeta, porque eu quero vir a próxima vez aqui e ensinar. Mas por que você não faz um desenho e põe no seu site? A gente acessa seu site. Então entra lá no meu site, vanessadeoliveira.net, já tem umas dicas lá, tem até uma foto que eu fiz minha com a posição. Tem uma foto com a posição. Riquinho, vem cá. Eu queria muito que o Riquinho fizesse. Não sou eu que estou pedindo, não. Você pega o microfone, né? Como que a gente escuta sem microfone? Você começa até a suar. Você aceita daqui 15 dias participar? Gente, não é nada depravado. Não é depravado, mas vai melhor. Ele não vai vir pelado nem nada. É do jeitinho que ele tá assim. Você aceita? Até de smoking, se boiar, né? Vem de smoking. Então vamos pensar o seguinte. Eu não vou pensar nada. Eu te fiz uma pergunta e você me dá uma resposta. Não, é que eu preciso pedir autorização do diretor. Então vamos usar o Twitter. Se o pessoal mandar no Twitter, @Kiko_Rodrigo. Não, você tá querendo só se promover porque a mulherada vai ficar louca por sua causa. Não, e o Riquinho Gazeta, no Kátia Fonseca também. Isso. Se o pessoal tiver muita gente pedindo que sim, eu topo, eu faço. O que você acha? Ele tá saindo um ordinário de marca maior. Vocês perceberam? Você sacou?
Ele tá querendo transformar isso em divulgação particular. Não, Olha, tem que ter um contanto apoio que ele popular. mostre melhor aí pra um monte de gente, eu tô dentro. Eu apoio. Então, fechado. Viu? Fechado. Mande por Twitter se você quer. Daqui 15 dias, quando a Vanessa viram Mulherada mulheres, vai adorar. vê que história é essa de posição. Gente, não é nada depravado. Não é. Calma, não é mãe. nada disso. Calma, mãe. Não. E aí começa... Calma, mãe mesmo. Imagina a cara da dona Silvia assistindo a gente agora. Não é nada disso. E é quando a gente fala em sexo, a gente tem que falar em algo que faz parte da vida das Claro, pessoas. e que melhora. E o quanto que a gente vem de uma sociedade machista e que não se podia, até bem pouco tempo atrás, se falar sobre isso abertamente, Deus, né? Há 10 anos atrás era uma dificuldade, pensa. Nós Pois estamos num progresso, e que legal que esse progresso, amiga, está se dando no teu programa. Porque, na verdade, isso daqui está sendo uma vanguarda. Porque nós estamos em plenas 4h30 da tarde falando abertamente, de uma maneira visionária, sobre sexo no teu programa. Eu acho isso fantástico para as mulheres. Mas isso mostra o quanto que as pessoas também estão atrás de entenderem e aproveitarem melhor a vida. Se Claro. o sexo faz bem aos 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, por que não fazer do jeito certo para você? Sempre. Não é verdade? Sempre. Site da Vanessa, vanessadeoliveira.net, Twitter, _Oliveira. E aí lá você pode conversar com ela, que ela responde mesmo, viu? Posso dar meus dois beijos? Pode. Meu grande beijo para Ana Paiva, para Clarice, para todas as meninas que ficam cuidando do meu cabelo, da minha unha lá de Balneário Camboriú Tá e para o linda. doutor Anísio. Um beijo a todos. Agora você sentado em cima dela. Folgado, cara de pau. Aproveitando um pouquinho, né? Perdeu a educação rápido. Ó, obrigada, viu, Vanessa? Você vai tweetando para ver se você de fato quer que na semana que vem, daqui 15 dias, Vanessa mostre pra gente como ela disse essa posição com o Riquinho. Gente, volto a dizer, é tudo sério, não é piada nem nada não, viu? Como vai?